500 milhas de Indianápolis, uma corrida que foi realmente muito disputada, talvez um começo um pouquinho morno, mas depois muita ação, 3 bandeiras vermelhas, relargada para uma volta, valendo tudo. Christian Fittipaldi, 5 horas e meia depois que nós entramos no ar lá na ESPN, chegamos a uma bandeira quadriculada, no limite ali da prova, em que coroou, finalmente o dia chegou para Joseph Newgarden. Sendo que a gente teve 2 vermelhas, o que nas últimas 10, 12 voltas, né? Foram 2 3 vermelhas. 3 vermelhas, com então. 20 voltas pro final, mais ou menos isso. Mas a corrida foi intensa no final. Foi. Mas já era de se esperar. Ninguém imaginava que ia ser tão intensa assim, mas meio que a gente comentou durante a corrida toda, né? As últimas 30 voltas é quando vai realmente pegar. E aquele tipo de corrida, pelo fato de ser tão longa, de ter tantas estratégias diferentes, você realmente fica cozinhando a corrida inteira. A hora que chega nas últimas 30 voltas é quando o bicho pega. E Joseph Newgarden, ele não... Depois que ele entrou entre os 10 primeiros, ele foi rapidamente para 5º, 4º e meio que ficou em 5º, 4º até o finalzinho da corrida. Numa das relargadas, inclusive, ele estava em primeiro, acabou tomando. Eu não acho que relargar em primeiro era a melhor posição de todas, sim, porque o vácuo era muito grande atrás. Mas ele acabou se dando muito bem. Por outro lado, só para finalizar isso daí, eu fiquei um pouco surpreso, porque o Ericsson, a hora que ele relargou, eu falei, ele se deu muito bem na relargada. Ele estilingou, né? Exatamente, que ele acelerou mais cedo, né? Ele acelerou entre a 4 e a 3, então ele... 3 e 4. Entre a 3 e a 4. Entre a 3 e a... entre a 3 e a 4. Isso. É que eu tava olhando a pista ao contrário, mas tudo bem. É a idade, gente, relaxa. Então, entre a 3 e a 4, daí ele abriu aquele gap de uns 3 carros, eu falei, o cara vai ganhar. E daí você pôde ver a hora que eles entraram na 1, o Newgarden conseguiu tirar um pouquinho dele, daí a 2 ele fez muito mais rápido que o Ericsson. O Ericsson já se ligou, já saiu por dentro da 2, mas daí o Newgarden saiu muito mais embalado, acabou passando ele por fora com uma certa facilidade. E ele clear dele completamente. Chris, uma pergunta. Beleza, ele saiu da 2, já saiu defendendo, fazendo zigue-zague. Eu acho que porque ele não tem experiência suficiente, mas se fosse um Elinho da vida, você não acha que o Elinho talvez teria deixado o Newgarden passar logo no começo para depois repassar na última volta? Porque não tem como você ficar 2 voltas inteiras atrás sem passar, não teve 2 voltas, né? Porque na última vermelha... Foi uma volta. Não, eles saíram do box, desceram a reta oposta e largou. Geralmente, você passa uma vez na frente, atrás do pace car, e daí você relarga. Você fazer isso na última volta... É muito fácil falar olhando de fora, exatamente, né? Mas eu vou concordar com você. A tua teoria tá certa, mas é muito fácil a gente fazer olhando do lado de fora. O que me chamou a atenção foi a velocidade do Newgarden na curva 2. A hora que eles entraram na curva 2, eu vi que ele começou a se posicionar de uma maneira melhor. O carro dele começou a embalar. Eu falei, já era pro Ericsson. É porque teve um cenário que a gente até discutiu, que tem a ver com a relargada do Newgarden, a largada do Ericsson, que a gente discutiu antes da largada, porque a relargada anterior foi aquela que teve a confusão antes deles cruzarem a linha. Sim. Então a dúvida que ficou era, por exemplo, às vezes o cara, deixa eu tentar estilingar, porque a chance de acontecer um acidente era grande. Pode ser. E aí dá amarela e eu tô em primeiro. Verdade. Entendeu? Então eu pensei... mas pode dar amarela... Antes de acabar a volta. Levou a branca, deu uma amarela lá atrás, acabou a corrida. Exatamente. É verdade. Não, mas... mas o pensamento era esse. O pensamento é esse. É que nem, por exemplo, quando faltam 10 voltas para terminar a corrida, você vai contar com uma bandeira amarela? Você não pode contar com a bandeira amarela. Às vezes ela acontece e daí estraga os seus planos, né? A tua estratégia toda. Mas você não vai largar
contando com uma bandeira amarela com 5 voltas para terminar a corrida. É coisa de corrida americana. Destaques aqui da prova, a primeira metade da prova, Christian, foi aquela prova mais tranquila lá, o pessoal meio que administrando o combustível. A McLaren naquele momento estava muito forte com uma estratégia de economia de combustível, né? Inclusive na metade da prova que passada, aquela do Tony na grama, né? Nossa! A quanto que você fez a conta? Ele 352. Ele passou Quilômetros 4 por hora. na grama. Ele enfiou na grama como se fosse, sei lá, o Loeb, sabe? Ali e vai embora. Não tinha espaço para ele ir. Então ele saiu muito mais embalado da 2. Ele falou, não dava. Tinham 2 carros do lado direito. Ele teve que se enfiar mais por dentro. E acabou passando o carro da Penske. O Big Mac. O Big Mac que estava defendendo a posição. Ele estava tudo por dentro. Ele meteu o carro na grama e mandou muito aquela hora. Mandou muito bem. A gente vai falar do Tony e do Elinho daqui a pouco, aqui na parte final do nosso levantamento da Indy 500. Outro que andou muito, que acho que surpreendeu muita gente, foi o Ferrucci. Muito. Eu achei que o Ferrucci ia... Eu tinha certeza que ele ia andar em marcha ré, ainda mais um acerto Foyt, né? Vai ver, ele tinha um ótimo acerto para classificar lá na frente, que foi exatamente aquilo que ele fez, mas eu achava que na corrida ele ia dar ré, eu achava que ia ter algum problema de pit stop, claramente não teve. A Foyt, como equipe, atuou muito bem e ele estava entre os possíveis vencedores no final da prova. Andou muito. De uma certa maneira, eu gostaria de ter visto ele vencer também. A hora que ele começou a esquentar no final, eu falei, nossa, ia ser uma história tão legal pro Foyt, né? Mas acabou não acontecendo. Ele terminou num forte 3º lugar. E agora virar a página e partir para outra, né? E essa é a primeira vitória da equipe do AJ Foyt na Indy 500 desde o Kenny Brack em 99. Se ele tivesse ganho essa prova, o Santino Ferrucci. Agora, claro que a gente tem que falar dele, né? Grosjean, outra vez personagem, causando bandeira amarela. E também teve aquele toque com o Herta no box. Grosjean com Indianápolis só apareceu literalmente na hora da batida, né? Que ele não fez nada. E as 2 batidas, no caso, na saída do Herta. Mas o toque no box não foi culpa Não foi culpa dele. E isso daí foi culpa do Herta, foi culpa do time, do mecânico do Herta, que liberou, que soltou ele. E, tem que estar olhando para trás. Vai perder um segundo porque o outro tá entrando. Ainda mais... Da mesma equipe, né? Exatamente. Você falou tudo agora. Vocês estão se comunicando, o pessoal da mesma equipe. E, o pessoal do Herta sabia que o Grosjean estava entrando. Então, meio que soltar o Herta aquela hora foi, acima de qualquer coisa, foi falha da Andretti, eu achei. Agora, antes de entrar no, talvez, o lance da prova, a última questão também ali, será que o Palou, se não fosse aquele toque do Vicky nos boxes, mais posicionado à frente, estaria também naquela briga pela vitória? Na briga estaria, com certeza. Não, é engraçado você comentar isso, porque o jovenzinho, antes de começar a nossa gravação, estava exatamente comentando da mesma coisa. Ele falou, uau, eu fiquei impressionado ele como caiu ele para andou. último, né? Sim. E ficou em 6º, 7º na corrida, então... Não, em poucas voltas, né? Ele voltou rápido. Não, ele voltou muito. De todo mundo que foi para trás... Ele foi o único que voltou daquele jeito. Isso, daquele jeito, concordo com você. O Dixon voltou, mas levou muito mais tempo, porque o Dixon teve um problema logo no começo da corrida, daí ele voltou para frente, mas ele levou praticamente a corrida toda para voltar para frente. O Palou não, voltou rapidinho. Ele tá com o carro muito bem acertado. Tanto é que quando deu o incidente, quando eu fui ver os resultados, eu falei, o que ele tá fazendo ali em 6º, 7º? Tipo, achei que ele ia terminar em 20º, alguma coisa, sei lá. Ele ficou, enfim. Não, acabou em 4º. Foi 4º? Foi 4º. Então ele foi 4º e daí o Dixon foi 5º ou 6º? Foi 6º? Foi 6º. 6º, né? Ele foi 4º. Então. Eu lembro que era mais pra frente. Ele tava, tipo, no enquadramento, ele e o Ferrucci ali atrás, depois do... E, de repente, se não tivesse tido aquelas 3 vermelhas no final da corrida, talvez ele teria tido mais chance. Sim. Porque faltando 20 voltas, você vem no embalo, você pega o vácuo de um, o vácuo do outro, você tá com o carro bem acertado, de repente ele teria... Eu acho que os 2 carros mais fortes no final da corrida era do Palou e do Pato. O Palou não teve tempo suficiente para conseguir recuperar e o Pato foi o Pato.